Um texto inédito de Euclides da Cunha não é coisa que se encontre todos os dias. É um texto, além de inédito, confidencial. Vamos avisando desde logo que não se trata de documento relativo à dolorosa vida particular do escritor, e sim de um relatório secreto por ele enviado ao Barão do Rio Branco em 1905, de volta de uma expedição às cabeceiras do Purus, na região amazônica. Euclides subiu o rio chefiando uma expedição brasileira de reconhecimento em companhia de outra comissão peruana da mesma natureza. Em companhia, mas sem grande cordialidade uns com os outros. Nem era para menos, Brasil e Peru disputavam entre si a região e estava fresca na memória de todos a série de fuzilamentos que marcaram o ano de 1904. Cearenses que pegassem um grupo de peruanos no meio do seringal passavam-lhes fogo antes que eles fizessem o mesmo. E os peruanos não tinham maior delicadeza para com os nossos patrícios ao seu alcance. O relatório confidencial feito por Euclides da Cunha tinha 31 folhas de papel ao maço, enchidas pela letra regular e fina do grande autor. Também tinha vários croquis desenhados por ele. Depois de contar que partiu de Manaus apenas com 13 homens, um auxiliar, o Dr. Arnaldo da Cunha, o médico, Tomás Catunda, um sargento, 6 praças e 4 trabalhadores, quando os peruanos eram em número de 22, Euclides narra o primeiro incidente com os nossos vizinhos. Apenas num ponto surgiu o desânimo às vezes: a travessia dos varadouros longínquos. Esses remateados trabalhos pré-estabeleceram-se desde Manaus impossíveis. Mais bem informado do que eu, pelos seus patrícios peruanos, o Sr. Pedro, digno chefe da comissão peruana, por várias vezes me expôs os sérios empeços que nos fariam recuar. Fez uma impressionante resenha dos perigos que iam das cachoeiras e tremendais dos rios aos caminhos de braveza dos infeles indomáveis. Tomaram tal vulto essas dificuldades futuras que eu mesmo imaginei e sugeri a ideia de uma ata em que, expostos os tropeços invencíveis, os 2 comissários de antemão atenuassem as grandes responsabilidades do inevitável recuo. O comissário peruano aceitou de pronto o alvitre, mas, pensando melhor, vi-lhe inconvenientes de que a princípio não cuidara, e repeli a ideia precisamente na ocasião em que nos reuníamos para lavrar a ata, explicando a minha atitude como declarar ao chefe peruano e demais companheiros presentes que, embora bem intencionado, aquele ato daria motivo a comentários prejudiciais cuja feição não poderíamos prever. Não me arrependo ainda hoje do que fiz. Infelizmente, porém, o incidente parece ter contrariado muito a comissão peruana, que no decorrer de nossa viagem a ele se referiu inúmeras vezes, deixando transparecer o desapontamento que tivera. E insistia monotonamente sobre a impossibilidade de se transportarem os varadeiros, de sorte que ao partirmos da confluência dos Chandlers, estava naquilo a causa única de desfalecimentos. Mas seguimos, iniciando desde logo os trabalhos do levantamento hidrográfico, conforme combináramos, com a luneta para as distâncias e o compasso de levantamento para os rumos. Dom Pedro, o chefe da delegação peruana, se queixava muito dos brasileiros da região, e Euclides confessa que era um sacrifício ouvir-lhe as lamentações contínuas. Mas ia tolerando, já pelo respeito devido aos que se lamentam, já por não destruir tantos esforços em discussões que poderiam extremar-se em rompimento. O evitá-los constituiu-se-me uma preocupação, e esta exposição, onde a menor referência não poderá ser contestada, mostrará que levei aquele propósito ao máximo limite, até o ponto em que tive de atender à dignidade pessoal. Como quer que sejam, chegáramos a novo lugar sem nenhum incidente perturbador, e prosseguiríamos com o alento antigo, se um fato aparentemente desvalioso não me revelasse que meu colega peruano tinha a cavaleiro da preocupação científica outras estranhas à nossa missão. Ali, ao apresentar-lhe o senhor capitão-tenente Borges Leitão, um proprietário convizinho,
O Sr. Dom Pedro recusou-se a apertar-lhe a mão com o espanto geral dos circunstantes. E essa surpresa aumentou com a explicação que algum tempo depois apresentou, espontaneamente, desculpando-se. Disse ele que soubera que aquele homem tomara parte nos deploráveis acontecimentos que aqui houve entre brasileiros e peruanos. Semelhante ato de um homem finamente educado delatou as paixões que o perturbavam e fizeram-me descrer da segurança de nossas relações futuras. Os dois grupos separam-se em novo lugar e o peruano segue à frente, enquanto Euclides cuida do abastecimento da expedição brasileira. Quando, por sua vez, prossegue viagem, salta no seringal do funil para um exame rápido do local, mas um fato inteiramente imprevisto o obriga a demorar-se lá. Narra esses fatos Euclides da Cunha. Sabe Vossa Excelência que aquele sítio se celebrizou nos deploráveis acontecimentos que houve nesta zona. Ali foram fuzilados 5 peruanos. Ao que se afirma, não os enterraram. Os corpos estiveram expostos até a completa decomposição, permanecendo no local as ossadas das vítimas. Dom Pedro saltou com sua gente, recolhendo piedosamente os restos dos seus compatriotas e dando-lhes um túmulo. A ação foi nobre e merecia aplausos, se o Sr. Dom Pedro não a maculasse com um traço infeliz de ódio que não conseguiu refrear e ficou exposto num epitáfio rabiscado numa placa de zinco. A placa, escrita em espanhol, tendo tradução para o português, tem o seguinte escrito: peruanos fuzilados e queimados por bandoleiros brasileiros. Ao considerar estes dizeres, vi-lhes de pronto a desvalia, mas ao mesmo passo avaliei os deploráveis efeitos que eles causariam no meio de uma população em cujo ânimo estão ainda bem vivas as recordações dos casos ali ocorridos. Pensei em retirar a lápide improvisada, tornando logo ciente disto o comissário peruano, a quem enviaria um próprio. Mas como já disse a Vossa Excelência em meu ofício 26 deste, em tal caso o sítio do funil seria o termo da nossa missão. Haveria um rompimento que eu de modo algum poderia temer quanto ao seu resultado material, porque a primeira voz teria a meu lado, além dos meus companheiros, numerosos brasileiros convizinhos que me dariam incalculável superioridade de forças. Compreendi, porém, que isto não era uma desvantagem. Estávamos ainda em lugares exclusivamente povoados de brasileiros. Tínhamos força e mais lealdade que tivéssemos naquela emergência, não faltaria quem lobrigasse no fato uma traição, um atentado capaz de comprometer a nossa terra. Além disso, temi perturbar negociações que sabiam estavam entabuladas e cujo desenvolvimento eu ignorava. Compreendi também que não devia anular tantos esforços e dispêndios já feitos com dar demasiado valor ao que era apenas um erro, um deslize de bom senso, infinitamente abaixo da honra de nossa pátria, que de modo algum poderia ser ofendida. Balanceadas estas razões, resolvi deixar as coisas como estavam, embora tivesse de providenciar na volta. Entreguei-me à minha preocupação, avançar o mais possível, por maneira a cumprir, arrostando todas as dificuldades, a missão que me fora confiada. Mas segui sob a impressão daquele fato. Encontrei a comissão peruana 2 dias depois, e quando o Sr. Pedro, procurando-me logo, aludia ao que se passara, contravim de pronto, declarando-lhe que o assunto me era por demais desagradável e perturbador dos trabalhos que até ali me levavam, pedindo-lhe que volvêssemos a outras questões. Aqueceu, mas notei que minha atitude o desagradara. Euclides prometera a si mesmo tomar uma providência na volta. O relatório não diz, mas sabes que efetivamente ele fez retirar a inscrição de zinco e substituiu-a por uma cruz tosca, onde está gravado apenas peruanos. Ao que parece, esta é a providência a que ele se referia. A viagem prossegue difícil até Cataí e Caranjá. Euclides cai de cama com febre. Os víveres escasseiam. O pessoal começa a desanimar ante as agruras da travessia em canoa.
Os homens sentem que rumam para o deserto com um objetivo quase indefinido. 5 praças revelam-se desobedientes e Euclides tem de mandá-las para Cataí. Os restantes vinham estrupiados, com os pés sangrando, corroídos das areias, porque durante a subida numerosíssimas vezes tiveram de arrastar as canoas, varando os sucessivos bancos oriundos do extremo esgotamento do rio. Outro obstáculo. As embarcações brasileiras eram impróprias às águas cada vez mais escassas. 2 pesadas canoas de Itaúba que mal podiam mover-se entre os paus flutuantes ou submersos no rio, desde novo destino. Era preciso dispor de ubas ligeiras como as que usavam os caucheiros e que eram tripuladas por amauacas mansos. Por outro lado, as tribos da região viviam em guerra, amauacas contra campas, estes muito bravos. E quem pagava o pato nessas ocasiões costumava ser o caboclo. Histórias de mortes verídicas ou inventadas enchiam a margem dos rios, apavorando os serviçais da expedição. Contudo, a situação melhorara a certa altura. Dom Pedro continua dizendo que os brasileiros não conseguirão atravessar os varadeiros, mas a navegação segue seu curso, e o Purus se mostra em condições menos desfavoráveis do que se supunha. O clima, por sua vez, é mais benigno. Adeus carapanas, piuns, mantablancas e outros insetos ruins. Os brasileiros reanimam. Não iremos relatar ponto por ponto o que foi a expedição de Euclides ao Alto Purus. Está impresso o relatório oficial do autor de Os Sertões, e além disso há a narrativa mais sintética de Silvio Rabelo no seu livro sobre Euclides da Cunha. O relatório confidencial que resumimos revela o aspecto mais íntimo da missão, as dificuldades sofridas e que não podem ser contadas de público, os aborrecimentos com os peruanos, o que a política mandava calar àquela altura do caso. 2 horas antes da chegada dos brasileiros a Coriúja, na barranca esquerda do rio, num claro entre as frecheiras, viramos o cadáver de uma nauaca. Fora, ao que colhemos depois, trucidada pelos bárbaros, que andavam muito perto de uma ameaça permanente e surda. Convencidos de que não seria possível avançar mais, Euclides procura o comissário peruano para dar-lhe a final razão. Mas o que se segue é o seguinte: transformação absoluta, enquanto os perigos e dificuldades eram vagos, inconsistentes, pouco aceitáveis em Manaus, nos caminhos em Cataí, em Corunjá, Dom Pedro decretava: nós não poderemos passar os varadeiros. E quando aquelas dificuldades se afirmavam pela voz dos que as sentiam, porque de uma janela contemplávamos os 2 rios numa vazante crescente, e pela evidência empolgante de um assassínio altamente impressionante, Dom Pedro revestia-se de um otimismo raro e afirmava de modo categórico e firme: podia atravessar os varadeiros. Mas ele não era generoso. A afirmativa se limitava a ir daquele jeito, egoisticamente, no singular. Contemplava-se com uma negativa por igual imperiosa, concludente: eu não os atravessaria. A situação tornou-se clara. A comissão mista cindira-se num desequilíbrio de energias. A comissão peruana, forte, disposta, abnegada, estava pronta a seguir, mas não podia fazer porque a comissão brasileira, sacrificada por um naufrágio, com seu reduzido pessoal rudemente trabalhado e sem gêneros, não podia absolutamente marchar. Isto se afirmou bem alto. Para acúmulo, Dom Pedro, o espírito de porco, propõe que se lavre uma ata, a célebre ata de Manaus, em que a responsabilidade do recuo ficará cabendo aos brasileiros. Sobre isso fala Euclides da Cunha. Repeli a proposta. Declarei-lhe que iria ao encontro da impossibilidade tangível, que não duvidava existisse, mas que ainda não vira de frente. E aprestei-me para a partida que se realizou no dia 24 de julho, pela manhã, pelo Cujaí acima, em busca dos varadouros do Ucaile. Levavam apenas carne seca para 25 dias, farinha para 12, açúcar para 3, meio garrafão de arroz e uns restos de bolacha.
Com esses mantimentos, Euclides fez o levantamento sumário, mas preciso da região, subindo 73 cachoeiras, classificando rochas e dando uma espiada na flora. Por sinal, o grande varadeiro, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis, fora atravessado um dia antes de Dom Pedro. Na volta, Euclides vai tomando conhecimento de que os brasileiros tinham padecido às mãos dos peruanos. Desmembrados das depredações e violências inauditas que perpetraram, os peruanos fingem-se infelicíssimas vítimas dos tumultos de 1904. Entretanto, quaisquer que tenham sido os atentados cometidos pelos destemerosos cearenses que os repeliram até Santa Rosa, a réplica ulterior revestiu-se de uma barbaridade verdadeiramente repugnante. Ao que colhemos de testemunhas contestes e ao parecer muito bem informadas, os nossos patrícios que seguiram depois prisioneiros para Chambuyaco, segundo uns, e para Forquilhas, segundo outros, foram vitimados por maneira a assombrar os mais completos facínoras. De acordo com o que nos informaram, o fuzilamento que os vitimou, sem a mais breve formalidade, traduziu-se como um assassínio lento. Durou dias. Os brasileiros foram atirados num terreiro, em grupo e vigiado a pequena distância pelos peruanos. Os infelizes recebiam longamente, intervalado, um tiro de rifle, partindo-lhes ora um braço, ora uma perna, qualquer membro que não interessasse diretamente a vida, de modo a prolongar-se o mais possível aquele suplício. Não fantasioso, é até com profunda repugnância que aqui deixo esta versão tal qual ouvi na minha volta. Dou ênfase de maneira proposital quando digo na minha volta, porque ao subir eu não sabia de nada desses casos lamentáveis. Euclides teve mesmo um bate-boca desagradável com seu colega peruano. Ficou, porém, nisso. E numa situação constrangedora saiu-se airosamente, como se relata no trecho a seguir. A cena é Curanja, 3 de julho de 1905. Ofereceram-nos um banquete, ao chefe peruano e a mim, as principais pessoas do lugar. Aceitei-o com prazer. Estava ainda na ilusão de uma simpatia que iria desaparecer em breve. Dirigi-me ao local, uma casa comercial. Eu fui logo surpreendido com a profusão de bandeiras peruanas em pleno contraste com a ausência da nossa, sendo entretanto facilíssimo aos promotores da festa adquirirem-na no nosso próprio acampamento. Notando este fato, pensei em retirar-me e aguardava a primeira oportunidade para o fazer, sem alarde ou escândalo, quando observei entre as ramagens que cobriam as paredes folhas secas de palmeira cujas faces internas eram de um amarelo muito intenso e se destacavam no verde do resto da folhagem. Era uma solução à atitude contrafeita que me impuseram. Realmente, pouco depois de sentados à mesa, tomei de golpe a palavra sem aguardar o momento oportuno para os brindes, e numa rápida saudação agradeci o convite que se me fizera, e isto por dois motivos essenciais. Primeiro, como americano, sentindo-me feliz com todas as manifestações de cordialidade entre homens oriundos de raças quase irmãs, talvez destinadas a íntimas alianças no futuro para reagirem ao imperialismo crescente das grandes nacionalidades. Em segundo lugar, como brasileiro profundamente comovido diante da inteligente gentileza e requinte com que se tenha posto naquela sala a bandeira da nossa terra. Com o espanto dos presentes diante de minhas palavras, esclareci a todos o que queria dizer. Disse a eles que agradecia por não terem procurado em alguma fábrica a bandeira de meu país, e sim colocado no cenário a árvore que nos representava, que nas matas majestosas, tomando exatamente entre as palmeiras os símbolos das ideias superiores da altura de meu país. E terminei dizendo: porque, senhores peruanos, minha terra é retilínea, tal como a palmeira. Não poderei dizer a Vossa Excelência o efeito dessas palavras nem o constrangimento com que o chefe peruano e os demais nos cumprimentaram, declarando que eu havia compreendido muito bem o pensamento deles. Estava claro que estavam mentindo.
Se encerra aqui o vídeo sobre o relatório de Euclides da Cunha. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.